Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Radamés Casseb, presidente da Aegea, a maior empresa privada de saneamento do país, que alcançou em 2023 a marca de 31 milhões de brasileiros atendidos pelos seus serviços. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ele é graduado em informática e hoje preside a maior empresa de saneamento do Brasil, a Aegea, uma companhia que tem serviços distribuídos por mais de 500 cidades de 15 estados e atende 15% da população do país. Radamés Casseb, o presidente dessa empresa, é o nosso convidado de hoje aqui no Show Business. Obrigado, Radamés. Obrigado, Bruno, pelo convite. E eu já gostaria de começar te questionando, porque você já falou que a companhia costuma adaptar-se aos muitos Brasis distribuídos por nosso território. Que Brasis são esses que você tem encontrado por aí quando se fala de saneamento? Para mim é uma honra estar aqui no Show Business falando com você, com o teu público, de um tema tão importante que é saneamento no Brasil. A Aegea é uma empresa jovem, nós estamos com 14 anos de vida, operando hoje em 507 cidades, atendendo 31 milhões de pessoas em 15 estados pelo Brasil. Então, um dos nossos talentos da companhia, autodenominados, nós somos mestres em brasicidades, porque prestar serviço para esses mais de 31 milhões de pessoas, Brasil afora, exige uma capacidade de adaptação e de escuta ativa para resolver um problema tão básico quanto saneamento. Chegar em Manaus, chegar no Rio Grande do Sul, chegar em Teresina, no Ceará, né? Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para entender as peculiaridades do bioma local, da cultura local, das ênfases sociais de cada cidade, para poder garantir que o investimento seja alocado, fazendo a transformação sanitária, levando saúde e dignidade para essas pessoas, fazendo com que o valor do seu patrimônio, após passar uma infraestrutura de água e esgoto, seja valorizado em até 26%, efeitos mágicos de prosperidade, além da saúde, que o saneamento leva quando você endereça de forma constante esse investimento na cobertura. Então, eu diria para você que tem um aprendizado na nossa rede de mais de 19 mil colaboradores, atendendo essas 500 cidades, mais de 500 cidades. São 19 mil colaboradores? 19 mil colaboradores diretos, né, que fazem com que essa prestação seja um processo de aprendizado contínuo, atendendo os mais variados Brasis, né, do Amazônico ao Pampa. Pois é, mas esse Brasil, esses Brasis que a companhia atende, são Brasis muito desiguais? Muito desiguais, muito desiguais. Eu lembro quando nós começamos a operação em Manaus em 2018, já é uma companhia privada desde 2000, né? E passaram por lá como operadores dessa concessão os maiores operadores privados do mundo. A Leonesse Dizot, hoje Suez, né? Foi a primeira grande operadora. Quando a gente chegou em 2018, existiam 200 mil domicílios, quase 600 mil pessoas que não tinham o serviço de água fornecidos. Não era nem o de esgoto, era o de água não fornecidos. Metade deles moravam em palafitas, em tecidos urbanos próximos a Igarapés ou ao Rio Negro, onde a infraestrutura de serviços básicos não alcançava. A Aegea rapidamente, em 6 meses, pôde construir infraestrutura adequada e incluir essas pessoas excluídas do sistema de serviços na base de disponibilidade de água.
É claro, quando você está fazendo uma prestação de serviço público, cabe ao operador que se mistura na gestão da política pública de inclusão pensar em evoluções como o desenvolvimento, junto com a regulação, de remédios tarifários para poder incluir pessoas que não têm condição ou que têm uma renda familiar mais baixa. Então, existem mecanismos nos contratos de concessão que dão incentivos para essa inclusão, chamados de tarifa social, né? No caso de Manaus, a gente desenvolveu, junto com a agência de regulação, uma tarifa específica para aquele Brasil. O que é essa tarifa social? Normalmente você tem padrões tarifários, né, definidos pela agência reguladora, são preços tarifários, que tem em média R$ 70 no Brasil para o serviço de distribuição de água e tratamento de esgoto. A tarifa social é um desconto de metade dessa tarifa, em média, né, para que você possa ter acesso aos serviços. No caso de Manaus, nós desenvolvemos, junto com a agência reguladora, um incentivo de tarifa por R$10, para poder fazer com que essa população vulnerável tenha acesso a essa transformação sanitária de ter disponibilidade de água em quantidade e agora, recentemente, os serviços de esgotamento, de coleta e tratamento do seu esgoto gerado nessa população. Com isso, a gente faz com que a população mais vulnerável das cidades onde a gente atua seja atendido com prioridade, com ênfase na fila da inclusão, fazendo com que essa transformação gere também um processo de dignidade domiciliar, também um processo de certificação de domicílios que gera crédito para as famílias e ajuda num compartilhamento de prosperidade que o esgoto faz chegar na casa dos nossos clientes. Radamés, qual que é o tamanho do problema de saneamento do Brasil? O Brasil, por exemplo, é pior do que a Índia? Eu diria que, em termos relativos e nominais, a dimensão da Índia é muito maior do que a do Brasil. Hoje, existem 2 programas globais fazendo saneamento no mundo, referência, na Índia e no Brasil. Na Índia, a dimensão da universalização tem como meta a construção de um banheiro para cada 400 pessoas. Um banheiro para cada... Um banheiro para cada 400 pessoas. São pequenas unidades regionais em bairros onde a população vai ser servida pelo serviço sanitário. No Brasil, o gap no relativo é menor do que na Índia, e nominal muito menor por conta da população. Mas os números são medievais, Bruno. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto. 100 milhões de brasileiros. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu quero entender, eu quero que o nosso público entenda o tamanho do problema do saneamento no país. Esse número já é poderoso demais, lamentavelmente. 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto nas suas casas. Ou seja, o esgoto sai da casa e vai para a rua, vai para a sarjeta, vai para o ente comum contaminar lençol freático do vizinho, da comunidade, do rio que gera o manancial de água disponível para aquela cidade, gerando doença, multiplicando vetores sanitários tão danosos à vinculação de doenças hídricas no Brasil. Então, Bruno... Isso em todas as regiões? Em todas as regiões. A gente está falando diretamente dos estúdios de São Paulo. São Paulo, por exemplo, é um estado que também tem graves problemas de saneamento. Existem algumas companhias, Bruno, no Brasil, e a Sabesp é uma que vem ao longo de algumas décadas fazendo um investimento competente para poder ampliar a oferta de água com a evolução da resiliência hídrica por meio da estiagem e o avanço da coleta e do tratamento de esgoto sem precedentes quando a gente compara com outros estados.
tem ainda uma lacuna importante a ser vencida em São Paulo, mas ela de longe não se compara com os marcadores do Sudeste, Norte e Nordeste. Qual que é o pior estado em relação a saneamento? Quando a gente olha para o relativo, Norte e Nordeste são os campeões da desigualdade sanitária. Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Mas tem um estado específico? De maneira homogênea. Eles têm um padrão de cobertura no relativo homogêneo. Norte, com alguma coisa em torno de 10% de cobertura de esgoto. 10%, ou seja, 90% da população, em média, nos estados do Norte e Nordeste. Salvo raras exceções em cidades onde a gestão pública preocupou-se com o investimento e a sociedade civil organizada clamou por proteger os seus filhos da doença ou da inclusão, tentando incluí-los sanitariamente, cuidando do básico, onde essa transformação foi feita, mas cidades... São números, assim, medievais, né? Medievais. São números chocantes. Eu, inclusive, já comentei em outra oportunidade com você que, inclusive, eu já participei de programas de TV, geralmente em épocas de eleição, com candidatos a prefeito, governador, e o tema saneamento básico, evidentemente, sempre é citado. E trazendo aí números alarmantes também, como você está trazendo nessa edição. Mas sempre vem promessas, passa ano, volta ano, e o problema do saneamento no país todo continua alarmante, né? Continua com esses números alarmantes. A solução é 100% iniciativa privada, Radamés? Não, Bruno. Quando a gente olha para a dimensão do problema e tenta traduzir soluções em grandes números, a gente começa a modular soluções do problema. Então, acho que o primeiro degrau aqui do raciocínio é a dimensão de investimento necessário para que você possa fazer essa cobertura de universalização dos serviços de esgoto e a oferta dos serviços de água para quase 40 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada ainda no Brasil, remonta a montantes da ordem de 800 bilhões de reais. Então, capital requerido para poder gerar essa transformação, construindo estações de tratamento, implantando redes de coleta e de distribuição, cuidando de processos para garantir que os mananciais e que a natureza seja protegida com a devolução e com a circulação desse recurso tão rico. Da onde vem esse dinheiro? Eu acho que é o passo inicial para começar a endereçar esse dilema medieval. Esse dinheiro virá prioritariamente de capital privado, por intermédios de companhias públicas ou privadas. Então, operadores, públicos ou privados, se reunirão em torno de uma crença onde a atração do capital, o retorno, a garantia, a transparência da alocação dele direto na casa das pessoas, fazendo a transformação nas cidades, vai garantir com que a financiabilidade desse negócio não esteja vinculado a discussões de poupança pública, liberando poupança pública para investir em educação, em segurança, em temas mais importantes para a sociedade. Então, hoje, com a evolução do mercado de capitais, né, algumas companhias públicas deram o passo de abrir seu capital na bolsa, têm feito follow-ons para poder financiar essa jornada de universalização. Então, eu diria que a combinação entre público e privado com a sociedade civil organizada vai fazer com que a diferença seja realidade. Ô Radamés, você está há quantos anos na companhia? Eu sou fundador da companhia, estou lá uns 14 anos de vida. 14 anos na companhia. 14 anos. O que significou para você o marco legal do saneamento? Bruno, momento importante, né? A gente estava... Quando a gente olha o dilema de atração de capital, o dilema de exercício sobre a resiliência necessária
para construir uma infraestrutura em tão longo prazo, contratos de 30 anos, eles requerem princípios básicos de segurança jurídica, parâmetros de monitoramento e transparência para garantir que essa evolução seja medida pela sociedade. E junto com essas duas coisas, o marco e a discussão, toda a discussão que culminou com a aprovação no Congresso e no Senado desse arcabouço legal, acho que a maior vitória foi constituir uma bandeira de desejo da sociedade de universalização. Ou seja, o marco ergueu um desejo de que em 2033 e para cidades aonde não conseguirem resolver até 2033. Você falar, o ano é 2033. O plano é universalizar o saneamento no Brasil até 2033. Corrida de 100 metros com obstáculo, Bruno. Com obstáculo. Vai conseguir ou não vai, Radamés? Acho que você que está andando por aí. Muito tem sido feito. Assim, são 100 milhões que ainda não tem. Muito tem sido feito, Bruno. E é uma corrida mesmo. É uma corrida porque, olha de só, 100 metros por obstáculo. Exatamente. Foi aprovado pelo Congresso em 2021. Ou seja, tinham 12 anos, mas já se passaram aí alguns anos, quer dizer, tem 9 anos, né, para chegar lá. Para você ter uma ideia, de 21 para cá, 45 projetos foram licitados no Brasil. Um montante de alocação dos 800 bilhões, alguma coisa em torno de 160 bilhões foram alocados nesses projetos já endereçados, onde você tem gestores como a EGEA, operadores como a EGEA, que garantirão a captação, a transformação, a implantação dessa rede de infraestrutura. Só a companhia, nos últimos 3 anos, estamos em 24, nos últimos 4 anos, a companhia já investiu entre outorga para os estados e municípios investimento construído em redes de água e esgoto, um montante da ordem de 30 bilhões de reais. Tem mais 40 bilhões até 2033 para a carteira de projetos onde a gente opera, as mais de 507 cidades, só com a EGEA. Qual que é o perfil das cidades que a EGEA atende? Tem um perfil específico, por exemplo, no número de população? Bruno, a gente rompeu a barreira do... Existia um sofisma no Brasil dizendo que as empresas privadas só procuram cidades grandes, só o filé, né? A EGEA, eles estão longe? A EGEA nasceu operando cidades pequenas. Cidade de 10 mil habitantes, cidade de 20 mil habitantes, de 30 mil habitantes. Porque é lá que o cliente vive e interage na sociedade civil organizada de maneira ativa junto com o gestor. Conforme a cidade vai crescendo, a atuação, a representatividade social vai criando uma impedância na atuação política de representatividade. Nas cidades menores, eles conseguem falar dos problemas das doenças dos filhos em tempo integral com a Câmara de Vereadores, com o prefeito da sua cidade. Então, o problema do saneamento ganha a relevância que deveria ter. A relevância de saúde, a relevância de dignidade, a relevância de prosperidade compartilhada. Porque o cara bate lá na... Porque o cara bate na porta do gestor público e fala, olha, prefeito, e fala... Não quero admitir esse cheiro do esgoto na rua. Não consigo suportar, nessa estiagem não tem ninguém que faça planejamento hídrico e está faltando água. Então, e até hoje, quer dizer, a empresa nasceu assim, Radamés? Atendendo cidades... Cidades pequenas e médias no Brasil, né? Gradativamente, o marco do saneamento, que vem sendo discutido há quase 3 décadas, em fragmentos, né? Ou seja, vamos montar... organizar, e o Ministério Público tem sido um dos atores importantes nessa evolução, ajudando a cobrar a gestão pública de um planejamento de evolução dos recursos hídricos nas cidades, né?
Então, a EGEA vem participando dessas discussões ao longo da última década, prioritariamente, contribuindo com soluções que acabam culminando em processos de disputa, de editais, de construção de soluções. E a partir daí participando, em alguns vitoriosos, em outros não, mas fazendo a diferença nos lugares por onde anda. Radamés, como é que um graduado em informática fundou e preside a maior empresa de saneamento privado do país? Eu acho aqui, Bruno, do meu lado, que eu sempre fui um apaixonado por tecnologia, né? Então, como princípio básico, o que a gente queria, e com alguma facilidade em números e matemática e tal, então o que a gente queria era poder mudar o mundo. Quando garoto, adolescente? Adolescente, estudante, ou seja, a tecnologia era uma maneira de transformar a vida das pessoas, de tornar o seu trabalho mais leve, de deixar o tempo nobre disponível, de fazer com que as empresas tivessem uma perspectiva e os negócios tivessem uma perspectiva através dos números de uma forma mais espontânea, mais à disposição. Então esse era o conceito básico, resolver problemas. Era o conceito básico ou era o seu sonho? Acho que as coisas se misturam, né, Bruno? Porque quando... eu ainda tenho a mesma sensação de olhar para um problema e ser desafiado. E hoje, o presente que a EGEA me deu é poder desafiar os meus colegas, incentivá-los a poder vencer os desafios através desse raciocínio lógico. Então, evoluir com uma empresa prestadora de serviços, onde você pode, através dos processos, olhar, automatizar, buscar soluções que permitam com que você vá buscar perda de água por satélite, através de gestão de algoritmos, poder, através de inteligência artificial, controlar os recursos que atendem os 19 mil colegas que estão espalhados nas 507 cidades da forma mais eficiente possível. São coisas que juntam. Eu até quero falar uma coisa com a outra. De inteligência artificial, mas antes eu quero que você conte como é que você caiu nessa área, muitos anos atrás, de saneamento. Aqui, Bruno... Porque são 14 anos de empresa. O dilema... Você é um apaixonado por tecnologia, graduado em informática, como é que foi parar no saneamento? A história é um pouco mais antiga. Eu paguei minha faculdade trabalhando numa empresa de engenharia, né, que construía grandes obras, né? Então, não sendo engenheiro civil, o meu olhar era como é que a gente consegue fazer com que o processo de evolução do desenho de projeto, cadência de produção para entrega das etapas construtivas pudessem chegar a termo com uma visão econômica, com a entrega de custo, com a garantia dos caminhos críticos efetivos para poder serem entregues. Na medida em que as grandes obras do Brasil, lá na década de 90, minguaram por conta do financiamento público, da restrição de financiamento público, começou no Brasil um novo olhar sobre concessões de serviço público. Vieram aí concessões de estradas, concessões de telefonia celular, concessões de água e esgoto. As primeiras foram licitadas. E nessa época eu fui convidado pela companhia para trabalhar na divisão de novos negócios. Então, era um matemático que olhava a solução de dimensional, que seriam concessões na década de 90. Inflação era um negócio de 30% ao mês. Então, você tinha que construir modelos de negócio de 30 anos, de 40 anos, com inflação a 30% ao mês. Então, era um trabalho de utopia, mas que permitiu com que a gente pudesse debutar, começar a aprender o que seriam princípios básicos da regulação. O que é a atração de mecanismos de garantia e execuibilidade em programas de concessão de longo prazo.
E, gradativamente, eu fui convidado pelo destino a construir a minha carreira no meio de concessões. Sim. Quando, em determinado momento, lá em 2010, 2009, pós-crise do Lehman Brothers, a companhia onde eu trabalhava olhava para o futuro, né, Equipave, à época, olhava para o futuro, a essa altura, com 50 anos de vida, olhava para o futuro e perguntava qual é os próximos 50 anos. E um grupo de colegas fez um estudo para falar, olha, tem uma determinada infraestrutura no Brasil que não começou, que vai ajudar os brasileiros a transformar a sua vida, que vai levar saúde, que tem uma demanda enorme. É um oceano azul no Brasil, que pode ter um engajamento de capitais globais, porque a preocupação pela sustentabilidade, pela manutenção dos mananciais hídricos, das florestas, pode vir no futuro ser uma variável importante social. Isso em 2010? 2010. A gente ganhou o voto de confiança das famílias e recebemos permissão para poder começar um negócio. Com um ano a gente... Quer dizer, uma visão super empreendedora, né? Os números, Bruno. Os números, exatamente. Os números não mentem. Os números não mentem, né? E a gente que já tinha andado pelo Brasil, né, junto com os outros colegas, né, via o quão importante era para as famílias, principalmente as vulneráveis, essa transformação. Quanto de saúde você poderia gerar, quanto de produtividade humana, quanto de produtividade escolar uma criança teria por não ter o índice de absenteísmo, por ter doenças de vinculação hídrica durante um período onde a atenção na sua formação educacional é tão importante. E quanto que isso vai gerar de lacuna produtiva para o adulto, se ela não tiver saneamento, a água tratada ou a exposição, a redução de exposição a doenças hídricas. Então, com isso a gente foi engajando novos investidores. O Fundo Soberano de Singapura acreditou na tese... lá no começo. Lá no começo, em 2 anos depois. Porque hoje qual é o tamanho deles na companhia? Hoje eles têm 20% da companhia. Em 21, às vésperas da gente entrar no Rio de Janeiro, a Itaúsa entrou como sócio, com 10% da companhia. Tá. Né? E junto com a Equipave, com 70%, compõe o arcabouço de sócios que compartilham com a gente... Você tem quantos por cento? Não, eu sou o principal executivo da companhia. Você é o principal executivo, tá. Quer dizer, é uma bela de uma história, hein? É uma bela história. É um apaixonado por tecnologia, um apaixonado por matemática, com uma reunião ali em 2010 com amigos, fundou aí essa empresa que, como você tem falado nessa edição, tem feito uma diferença avassaladora no país, né? Qual que foi a história que mais te impactou nesses 14 anos? E você eu acho que você é um dos executivos que passaram aqui pelo show business que talvez mais conhece o Brasil. Olha, Bruno, para mim... Quando eu falo Brasil, é Brasil profundo, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é capital, é Brasil profundo, é rincão do Brasil. São essas cidades de 10 mil habitantes, não é? Bruno, eu diria aqui que pra gente, para quem está na companhia, é uma honra poder servir os nossos clientes, antecedendo os problemas, pensando na solução de proteção de cada família, cuidando da qualidade. Pensa que os nossos clientes confiam na EGE ao ponto de beber o nosso produto. Pensa nisso do ponto de vista de confiança, né? E para a gente isso é uma honra, né? Poder levar essa confiança por onde a gente anda. Mas eu diria, Bruno, que a companhia carrega histórias incríveis. A mais recente delas, e o anúncio de um dos desafios que deve ficar mais presentes na nossa vida, que é o das mudanças climáticas, né?
Aconteceu recente, né, com as grandes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul, numa operação, a primeira privatização de saneamento no Brasil, a Corsan, uma companhia de 50 anos de história, prestando, assim como a Sabesp no estado de São Paulo, prestando serviço no Rio Grande do Sul. A EGEA adquire a companhia, inicia suas operações em julho do ano passado, e quando vem, agora em 24, as chuvas avassaladoras, a companhia catalisou toda a sua capacidade para poder fazer com que em 20 dias, desde o início das chuvas, todas as residências pudessem ter os seus serviços de água potável restabelecidos. Uma operação de guerra, Bruno, junto com o governo do estado, 6 helicópteros, comboios de veículos, apoios das mais de 500 núcleos de negócio da companhia, que se mobilizaram para o Rio Grande do Sul num mutirão de forças para poder fazer com que essa transformação acontecesse junto com a sociedade gaúcha nessa retomada, nessa garantia de um tema tão básico quanto água e esgoto, né? Então, foram momentos, foram semanas críticas para a gente como prestador de serviço, que faz serviço público na essência, serviço básico na essência, garantir que essas famílias tivessem o respaldo de ter água em casa, de ter o elemento mínimo para poder reconstruir a sua jornada, né? Então, dilemas como esse, dilemas como as palafitas incluídas, dilemas como... Palafitas que você contou no início do programa. De Manaus. Dilemas como proteger determinadas áreas no Pantanal sul-mato-grossense com cinturões de proteção de esgoto para proteger os rios que são tesouros da humanidade, que estavam, de certa forma, recebendo esgoto in natura por não ter sistemas de coleta e proteção, que hoje são protegidos pela companhia. Radamés, você tem citado ao longo das suas respostas a Sabesp, né? A nossa companhia aqui de São Paulo. O que deu errado para vocês desistirem da Sabesp? Porque eram 15%, né? Que estava em jogo ali, 15%, né? 15%. O que aconteceu? Não, Bruno, eu acho que não teve nada de errado, né? O governo do estado vem fazendo, desde o início do seu mandato, uma visão clara de resolver problemas importantes para o paulista, né? Para o estado de São Paulo, despoluição do Pinheiros, a inclusão e a ampliação de tarifas sociais para a população vulnerável, preocupação do governador importante, o avanço da cobertura, a evolução da resiliência hídrica, em prol de uma companhia que já vinha fazendo, ao longo das décadas, um trabalho excelente. A Sabesp é referência técnica no Brasil sobre soluções. A construção de engajamento na sociedade pressupunha a disputa de 15%, que em conjunto com o governo do estado era para construir um bloco de controle que faria a gestão da companhia no atingimento da universalização até 2029. Ao olhar todas as etapas de processo na disputa, a companhia estudou profundamente, se dedicou a entender os dilemas locais, interagiu com todo o time do Estado na construção do melhor programa para poder competir, mas durante o processo, como é natural, a avaliação sobre riscos, o olhar da companhia sobre a continuidade do programa de concessões e da evolução da universalização ao longo do Brasil, nos outros projetos, pesaram numa avaliação de posicionamento. Então, a gente entendeu por bem concentrar esforços para outros projetos,
entendendo que a Sabesp estaria muito bem endereçada junto com o programa que o governador vem desenhando para ela. E tem outros projetos vindo aí, Radamés? Super projetos vindo aí, né? A gente espera que o estado do Piauí ainda aconteça esse ano. O que é ali? É a principal empresa? A Agespisa, que é a companhia estadual. Hoje nós já operamos a capital, que é a Sabesp do estado do Piauí. Né? Existe uma expectativa de que o estado do Pará e o estado de Pernambuco venham abrir a disputa para a implantação, para a resolução do problema sanitário ainda no primeiro semestre do ano que vem. Vem muita coisa por aí. Tem uma mudança imediata quando acontece a privatização? Eu vou usar o exemplo da Sabesp, né? Porque virou notícia nacional, evidentemente, a privatização. Quando acontece a privatização, você sente você que é do setor, uma mudança imediata? Todas as mudanças na casa das pessoas, do ponto de vista do cidadão, do ponto de vista fático, ele está na cadência da evolução do investimento. Mas a mudança no dia zero é que, a partir daquele momento, a companhia tem uma identidade a ser cobrada. Então, normalmente, quando você tem agentes públicos que não estão engajados com o cronograma comprometido com a universalização, o que você tem é um dilema de falta de discussão pública ou de informação pública para o cliente sobre que data o esgoto ou a água chega na sua casa. Qual é o mês de qual ano que aquele bairro vai ser atendido? Quando que aquele rio vai ser despoluído? Então, dia zero, aonde um operador privado entra, a grande mudança é que o operador está lá declarando para a sociedade e mostrando a sua capacidade de resolver os dilemas que acontecem todo dia, toda hora. O operador de serviço público é um goleiro, né? Está lá à disposição para fazer a diferença. Você citou, eu fiz a pergunta sobre a cidade, talvez, o evento que mais impactou você falou do Rio Grande do Sul. E eu imagino mesmo, porque as enchentes do Rio Grande do Sul no fim de abril, maio, né? E semanas subsequentes, assim, foi uma comoção nacional. Evidentemente mostrou o Brasil inteiro unido para o povo gaúcho, né? Mas eu queria saber de você, que está em tantos estados brasileiros, Radamés, quais são as cidades e estados que mais vocês conseguiram trazer dignidade? Porque o que você está falando neste programa e o que você trabalha diariamente há 14 anos é dignidade de trazer para a população. Quais são as cidades e estados que vocês, né, porque tem um batalhão por trás aí, mais conseguiram trazer, Radamés? Bruno, para a população mesmo. Sim, do meu ponto de vista, em todas as cidades, mas tem lugares que eu gostaria de ressaltar, né? Então, assim, pequenos e relevantes lugares para a gente. Barcarena, no coração de Pará. Eu já ia perguntar, Barcarena nunca ouvi falar. Fica na região do Pará. No coração do Pará, na região metropolitana de Belém, uma cidade de 100 mil pessoas, não tinha 1 metro de rede de água. 100 mil pessoas? Não tinha 1 metro de rede de água. Nós estamos universalizando água e esgoto, a água já está universalizada, esgoto antes da COP. Vai ser a primeira cidade amazônica universalizada no Brasil. Exatamente. Rio de Janeiro, quando a gente entrou, iniciou as operações, 4.500 pessoas integraram o time da companhia, vindo diretamente das comunidades. Sabe o que é você gerar emprego e dignidade para garantir com que o carioca seja atendido pelo próprio carioca, gerando prosperidade para as famílias que tinham uma letargia na oferta de emprego naquelas regiões. Você poder entrar e levar água
e começar a dar o endereçamento do esgotamento sanitário naquela região, poder despoluir a Lagoa Rodrigo de Freitas e poder... É um projeto de vocês. Já está despoluída, você já pode ir lá. Já pode? Já pode ir lá. Você vai ver os esportes aquáticos, a fauna e a flora voltarem com pungência no arredor da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então está despoluída. Despoluída, protegida, com cinturões. Vocês têm um projeto, não vai me falar que já está pronto. A Lagoa Rodrigo de Freitas também? Lagoa Rodrigo de Freitas. Estou falando da Lagoa Rodrigo de Freitas. Outro cartão postal do Rio de Janeiro. Estou falando também aqui da Praia do Flamengo. Investimentos nos 2 primeiros anos. Que é o aterro ali. Que é o aterro do Flamengo, né? Uma praia que era abandonada. Total. Hoje ela está lotada em dias de semana. O valor dos imóveis, o valor imobiliário da região, por indicadores do mercado imobiliário, cresceram 300% pela ativação do aparelho urbano da praia. Tudo isso é esgotamento sanitário no lugar certo, tratado, coletado e tratado, e não despejado sem tratamento. Mas se fosse para elencar uma cidade que mais impressionou, foi o quê? Foi no Pará? Aqui eu tenho um ponto especial aqui, Bruno, na trajetória da companhia, que é a região dos lagos no Rio de Janeiro. Búzios, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo. Um lugar lindíssimo que tinha a Lagoa de Araruama como uma lagoa morta, a maior lagoa hipersalina do mundo. E a gente conseguiu construir um cinturão de proteção em torno da lagoa, um processo que demorou 7 anos para chegar ao seu ápice, fazendo com que ela voltasse à vida. Então hoje você tem comunidades de pescadores que vivem da pesca numa lagoa que estava morta. Você tem uma rede de turismo e imobiliário que cresceu em volta da lagoa, revitalizando aquela área dos municípios carente de imposto, de empresários, de vida econômica que através do turismo se retomaram. Então aquela região para mim tem um quê especial, né? Muito bem, nós estamos acompanhando as histórias muito brasileiras de Radamés Casseb. A gente vai para uma rápida pausa, nós estamos conversando com o presidente da maior empresa privada de saneamento do Brasil, a EGEA. Uma breve pausa e a gente volta em instantes com mais um bloco do Show Business. Até já. E nós voltamos com o Show Business, nessa edição com Radamés Casseb, o presidente da EGEA, a maior empresa privada de saneamento do Brasil. Radamés, como é que era o Brasil antes e como é o Brasil hoje e qual é o Brasil do futuro com o marco legal do saneamento, nesse miolo todo? Bruno, uma excelente pergunta, né? Mas eu diria que o Brasil do futuro é um Brasil saneado. De trás para frente, né? O Brasil do futuro é um Brasil saneado. É um Brasil que cumpra o 2033, que cumpriu o marco, que endereçou as suas lacunas, independente se é público ou privado, que teve uma união supranacional de gestores municipais, estaduais, de polos metropolitanos, de Brasil, que olha, independente da cor da sua bandeira, que a saúde do brasileiro é importante. Então, o Brasil do futuro é um Brasil saneado, né? O Brasil do hoje, do marco, é um Brasil de crença, que cresce, cuja sociedade civil organizada, Congresso, Senado, se juntaram para aprovar juntos, num debate de discussão pública, no meio de um desafio global, que foi a pandemia, assolando
assolando esse gap de saúde que invadiu as nossas vidas, que paralisou as cidades, que interrompeu a economia, que ameaçou os nossos entes queridos, aonde num momento onde você tinha incerteza de não ter vacina ainda, as dimensões de hospitais não estavam prontos, que a última barreira era a barreira do lockdown e a barreira sanitária. Lavar a mão, desinfectar os lugares, o distanciamento eram as únicas barreiras que protegiam a gente, as nossas famílias. Então, a crença nesse momento de que o saneamento era importante está marcado a ferro e fogo na família dos brasileiros. É uma conquista que a crença do Marco sacramenta que a gente não vai deixar essa discussão para lá. Não é mais aquele dilema do saneamento não dá voto, sabe? Isso ficou para trás, ficou para o passado. Então, hoje, eu diria que é um momento de fé, de crença no futuro da universalização. O Brasil do passado é um Brasil de descobertas, onde, assim como vem evoluindo globalmente, né, as discussões sobre gestão urbana, sobre conhecimento da relevância dos biomas, da natureza, onde o respeito à natureza está sendo cobrado no meio dessas crises climáticas que batem na nossa porta e falam, poxa, vamos tomar cuidado, porque a vida aqui é uma vida comum. Você faz um dano aqui, ela vai cobrar do seu vizinho, da próxima cidade, em algum momento. Em algum momento vai cobrar, né? Então, essa consciência, no passado, era uma consciência de descobertas, né? Algumas cidades iam mais rápido que outras. Sim. Né? Você falou da despoluição no último bloco da Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão postal do Rio de Janeiro. A gente acompanhou durante os Jogos Olímpicos de Paris o vai e vem daquele Rio Sena, né? A prefeita pula para mostrar que está despoluído, depois cancela os esportes lá no... Enfim, foi um vai e vem. E a gente tem a cidade de São Paulo com o Rio Pinheiros ali que vai e vem o tempo todo. O que falta? Sei que você não está num projeto ali, mas você que é do setor, o que falta para despoluir, por exemplo, um Rio Pinheiros? O governo de São Paulo desenhou e vem desenhando soluções de projetos super inteligentes e efetivos. Tem o Rio Tietê também, viu? Para poder fazer essa transformação de despoluição virar realidade para os paulistas. A gente que pôde entrar em contato com os estudos feitos pela companhia e tal, eu posso garantir que a crença do governo, que a perseguição que o governo impôs em engajar essa estrutura de capital, um modelo de gestão arrojada vai fazer a diferença e vai dar exemplo para o Brasil de transformação sanitária na cidade de São Paulo. Mas é importante para a gente manter em vista duas dimensões, Bruno. A primeira dimensão é a transparência e a cobrança, a vigilância, aonde momentos como esse no teu programa garantem com que a prestação de contas aconteça, né? Que eu falava que a grande diferença é quando você entra um privado. E a segunda é o tempo. Toda vez que a gente se dedicar a um projeto simplesmente por um momento na foto, ele está destinado a não ter consistência nem durabilidade. Então, a perseguição, assim como para São Paulo, nas outras cidades, da manutenção do aparelho público como um bem da sociedade, vai garantir que esses projetos sejam mais longevos. São 19 mil colaboradores diretos? Um verdadeiro exército. Um verdadeiro exército. Um verdadeiro exército. Essa turma está distribuída nos projetos, nas 500 cidades? Nas 500 cidades. A maior parte faz o quê? A maior parte está prestando serviço público para as pessoas, nossos embaixadores da saúde. Você chama de embaixadores da saúde. Embaixadores da saúde. A maior parte das atividades hoje dos profissionais é envolvido nessas 500 cidades brasileiras. Eles estão reparando a rede, eles estão trabalhando nas estações de tratamento, eles estão idealizando o que é o composto químico mais seguro para garantir que a resiliência daquele manancial ou daquele volume de água ou daquele esgoto esteja adequado
para cumprir o seu serviço para a população. O Radamés, você com um exército, um batalhão desse aí, desses 19 mil profissionais, né? E evidentemente você tem a sua diretoria, você tem as suas pessoas ali de confiança. O que você mais valoriza num profissional? A gente como prestador de serviço, Bruno, deseja ser tratado por alguém que cuide da gente. Então, o espírito que a gente nos cobra na companhia é gostar de pessoas, trabalhar para pessoas. Então, garantir que a confiança, que a segurança, que a boa prestação de serviços chegue na casa das pessoas é garantir que a gente está fazendo isso por uma extensão da nossa família. Então, o sentido de gostar de gente é fator principal para trabalhar numa empresa de serviço. Gostar de gente. Gostar de gente. Como é que você acha que a EGEA vai estar no ano de 2033? Eu falo, evidentemente, do ano de 2033, porque é um ano ali importantíssimo para a área de saneamento básico no Brasil, né? Bruno, a gente espera, em 2033, ter comemorado há algum tempo a universalização das cidades onde a gente está operando, né? O programa interno é antecipar em cada contrato os marcos contratuais. Nós somos conhecidos por isso, por surpreender os nossos clientes e antecipar a cadência de entrega dos nossos compromissos. Em 2033, provavelmente a gente vai estar muito dedicado a uma nova onda de surpresas, de legados sociais nos lugares onde a gente atua, fazendo mais diferença na vida das pessoas. Radamés, o que é determinante ali para surpreender tantos clientes? É a tecnologia? São os profissionais aí que trabalham nos projetos? O que é determinante? Aqui, Bruno, como cada cidade tem um traço, tem um DNA, a companhia acaba se moldando a expectativa dos nossos clientes para cada lugar. Então, cidades como Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, está sendo toda reconstruída do ponto de vista de mananciais urbanos. Os pequenos riachos despoluídos viraram corredores ambientais ao longo da cidade, garantindo uma oferta para a população de parques lineares. A companhia é um agente, junto com a prefeitura e junto com o governo do estado, na viabilidade disso. Então, a gente colabora construindo, ajudando a construir sonhos com amplitude ambiental. Então, cada lugar, cada aparelho público posto a serviço da comunidade é uma surpresa. E a gente está falando muito ao longo do programa do perfil mesmo do Radamés, que é um CEO que gasta mesmo sola, sapato para ir em todos os estados, em todas as cidades que são atendidas. Mas, na verdade, você já vem de um estado muito longe do grande centro, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro. Você vem do Acre, né? Eu nasci no Acre, Bruno. Você nasceu no Acre? Acreano. Um acreano, ficou até os 16 anos de idade. O que isso foi determinante aí para você realmente gostar de tantas regiões do Brasil mesmo, do Brasil profundo? Eu diria aqui, Bruno, que primeira coisa, nascer e ser criado na floresta deveria ser um presente para todas as crianças, né? Um ambiente de liberdade, de segurança. E de ar puro, né? De ar puro. Porque quem viveu nas últimas semanas em São Paulo, em vários lugares do Brasil, sabe o que é a importância de você respirar um ar respirável, um ar puro, né? Mas que também te impõe dilemas de convívio com esse ecossistema tão pungente. Então, quando vem as cheias, e as cheias invadem as cidades, requerem da gente, como cidadão, escutar a natureza,
se reposicionar, se preparar do ponto de vista construtivo para a próxima jornada de temporada, né? A temporada da seca, a temporada da chuva, a temporada da pesca, a temporada da colheita. Viver em comunhão com a floresta é um aprendizado. É um aprendizado. Mas também os dilemas da falta de infraestrutura eram dilemas que, ainda sem tanto esclarecimento na adolescência, se faziam ser vistos por meio das consequências, a consequência da falta de saúde do vizinho, do bairro, da inacessibilidade do acesso de estradas que sumiam durante o período das chuvas, né? Ou do valor dos alimentos que subia porque a restrição de acessos impelia um sobrecusto no transporte. Então, poder ter aquilo como um padrão fez com que descobrir o Brasil fossem tabelas de referência. Não, e fosse mais natural para você. Fosse mais natural. Para você, muito natural. Mais natural, né? Então, um ambiente onde gradativamente você vai construindo que é possível superar as adversidades, que é possível levar infraestrutura, que é possível levar um investimento global para a Amazônia, de transformar uma cidade como Barcarena na primeira cidade universalizada no Brasil. E, quem sabe, preparar a EGEA para poder chegar no Acre como um prestador de serviços, um sonho interno. Não, ainda não está. Ainda não está. A gente está se preparando para um dia, caso os gestores públicos decidam convidar empresas privadas a trabalhar, está apto a poder disputar por esse momento. Enquanto isso, a gente vai avançando no Brasil aonde a gente pode. Radamés, quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Poxa, Bruno, a gente olha para alguns colegas que acompanharam a trajetória e ensinaram para a gente o valor das coisas simples como grandes mestres nesse dilema, né? Quando a gente olha para fora e vê grandes estadistas como Barack Obama, que acabaram construindo uma ponte entre sonhos impossíveis, né, na construção social, acho que eles representam um pouco o que a EGEA espera como construção dessa ponte de infraestrutura para um mundo saneado, né? Eu diria que a gente está atrás de fontes de inspiração como ele para... Olha só, Radamés, a gente está encerrando o programa e é muito bom, por essa cadeira passam os mais importantes executivos, CEOs do Brasil, como você. Mas é muito importante, é muito legal de ver executivos apaixonados e com a plena certeza do propósito que eles têm na vida e principalmente na empresa que estão atuando. Isso a gente vê, é nítido, tenho certeza que a nossa audiência que acompanha o programa todo percebeu nisso de você. Isso é muito legal de um executivo brasileiro. Parabéns, hein? Super obrigado pela oportunidade de falar de saneamento para a gente. É um mantra, falo pelos colegas da companhia, pelos 19 mil apaixonados que fazem essa transformação acontecer, Bruno. Super obrigado aqui. Obrigado, viu? Nós conversamos com Radamés Casseb, presidente da EGEA. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fica um convite para vocês. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, por exemplo, como vídeo dos nossos comentaristas, faça sua assinatura. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.